Boa tarde a todos. Havendo número legal, vamos dar início à nossa reunião ordinária. Peço ao vereador Nito que faça a leitura de um texto bíblico. Todos de pé, por favor. Leitura de Isaías, capítulo 59, versículo de 1 a 4. Não, a mão do Senhor não é curta para salvar, nem o seu ouvido demasiado surdo para ouvir. Foram os vossos pecados que cavaram um abismo entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados fizeram-nos a esconder a sua face para não vos ouvir. Com efeito, as vossas mãos estão manchadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidades. Os vossos lábios disseram mentira, e a vossa língua profere maldades. Palavra do Senhor. Coloco a ata da sessão anterior em discussão. Não havendo pedidos de impugnações ou retificações, está aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas durante a semana. Correspondência recebida durante a semana, súmula do projeto de lei 2683/2017 do Poder Executivo Municipal. Súmula do projeto de lei complementar 2683/2017 do Poder Executivo Municipal. Súmula de projeto de leis número 2680, 2682/2017 do edil Dionísio Aparecido Viário. Ofícios 762, 769, 770, 771, 772, 773, 777, 774, 775, 779, 2017, da Chefia de Gabinete. Ofícios 946, 947, 948, 2017, da Secretaria Municipal de Urbanismo. Ofício circular 132/2017, 133/2017, da Secretaria Municipal de Educação. Ofício 097/2017, 098/2017 e 099/2017 do Poder Executivo Municipal. Senhores vereadores, por favor, acessar os vossos e-mails para baixar as correspondências endereçadas aos vereadores. Correspondências expedidas durante a semana. Ofício 756/2017 do edil Silas Souza Moraes ao senhor prefeito. Ofício 757/2017 do edil Eunildo Zanquim ao senhor prefeito. Ofício 758/2017 da edil Eliana Trautmann Santiago ao senhor prefeito. Ofício 759/2017 do edil Dionísio Aparecido Viário ao senhor prefeito. Ofício 760/2017 do edil Gilberto Messias de Pina ao senhor prefeito. Ofício 761, 763, 764/2017 do edil André Luiz Celestino Jardim ao senhor prefeito. Ofício 762, 765, 769, 2017, dos edis José Aparecido da Silva, Silas Souza Moraes, André Celestino Jardim e Eunildo Zanquim. As secretarias municipais de Urbanismo, Meio Ambiente, Administração e Trânsito. Essas são as correspondências recebidas e expedidas, senhor presidente. Convido o nosso secretário de Trânsito e Segurança, o senhor João Inglês, para que possa estar usando das tribunas aqui do plenário sobre o fechamento da rodovia em Sarandi. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimentando os senhores, cumprimento todo mundo, que dá difícil, eu não lembro o nome de todo mundo aí também. Eu vi isso aí, eu falei, o que está acontecendo aqui? Um negócio pegou na minha perna aqui. Bom, eu, a pedido de alguns vereadores e do prefeito, venho aqui hoje esclarecer algumas dúvidas, se os senhores também as tiverem, sobre esse fechamento temporário ali da avenida da BR-376. Eu primeiro gostaria de falar o seguinte: a BR-376, ela sofreu aquela obra, e logo quando eu assumi a secretaria, logo depois começou-se as obras.
né, em outubro, novembro, começou-se as obras, terminando no final aí do ano de 2016. Todo o estudo, todo o projeto já estava pronto. Tudo isso já tinha sido concretizado. As audiências públicas, tudo isso já tinha sido feito. E o que nós acompanhamos como secretário e responsável pela pasta foi a execução da obra. A execução da obra, isso foi acompanhado pela secretaria e todo aquele transtorno ali que foi causado durante a execução da obra. Acontece que a empresa o consórcio que realizou a obra, ela prestou uma informação, isso no ano 2016, que já tinha, que foi acordado e que foi feito, quando da realização do estudo para se fazer o rebaixamento, existiria então o fechamento daquelas duas passagens que hoje estão fechadas, da Rio de Janeiro ali e a outra passagem. Então essas duas passagens seriam fechadas. Porque as pessoas que fizessem o trânsito pelas alças laterais, elas teriam vindo da Rio de Janeiro, teriam que ir até o retorno ali, o viaduto, fazer o retorno, alçar uma daquelas vias e fazer o retorno para Sarandi. Mas isso foi decidido em audiência pública lá atrás, lá quando começou a se conversar sobre isso. E passou-se despercebido, né, que isso daria tanto transtorno como está dando transtorno hoje. Aproveitando-se disso, tanto o DR quanto a Polícia Federal, eu não sei se os senhores sabem, mas aquele trecho ali, aquelas duas passagens, hoje, ela acho que é a 33ª ou a 32ª que mais dá acidente no Brasil. Então, aproveitando esse gancho, a Polícia Federal falou assim, espera aí, está lá nas entrelinhas que pode se fechar e que vai fechar. Eles emitiram um ofício no ano de 2016, em novembro de 2016, a Polícia Federal mandou um ofício para o DR, pedindo o fechamento, falando da quantidade de acidentes, falando do término do rebaixamento, e a Polícia Federal, então, entrou com esse pedido, falando, olha, nós queremos, então, que faça valer o que foi feito, e nós queremos que o DR, assim que terminar, faça o fechamento das duas passagens. O DR, por sua vez, pegou um ofício, fez um ofício e mandou para a Viapar, mandando que fechasse, no dia 13 de dezembro, mandando fechar. Falou, olha, foi feito o rebaixamento, foi acordado, existe o estudo dizendo que é possível os veículos todos irem até o viaduto, fazer esse retorno e voltar. Isso já foi feito estudo, isso está decidido, terminou-se a obra, determina o fechamento. Muito bem. Aí o DR mandou a Viapar fechar. O que a Viapar fez? A Viapar mandou um ofício para a Prefeitura, no dia 16 de dezembro de 2016, falando, olha, nós vamos fechar as passagens. Mas como era aí final de mandato e início, né, o prefeito atual estava assumindo, o então prefeito falou comigo o seguinte, olha, eles não vão fechar agora, final de ano, ninguém vai mexer nisso aqui. Então isso aqui vai ter que ser resolvido pela administração que está entrando, porque eu também já não resolvo mais nada agora, certo? Esse ofício foi feito no dia 16, mas já protocolou comigo ali a dia 22, 21, 22, que eu lembro que era véspera de Natal que foi protocolado esse ofício. O que acontece? Ficou para a administração. Logo no início de janeiro eu saí da secretaria. Então aí eu perdi um pouco do que aconteceu, mas eu fiquei sabendo, até mesmo por declarações do prefeito, que foi feito um manifesto, foram até lá, acho que fecharam por um certo tempo, lá por 10 minutos, para demonstrar que a prefeitura e que a população não quer que feche, fizeram essa situação. E aí em junho eu voltei para a secretaria. Em junho, quando eu cheguei na secretaria, uns dias antes tinha sido feita uma reunião com a Polícia Federal, o DR, lá na Viapar. Nessa reunião eu não participei, mas nessa reunião ficou acordado que a Prefeitura faria instalações de radares, de avanços de sinais, isso foi uma exigência da Polícia Federal. Então, só que para essa instalação nós teríamos que fazer um convênio com a Polícia Federal,
porque é o que Maringá hoje conseguiu fazer. Ainda não está 100% o convênio deles, tanto que ainda não está funcionando lá. Vai mais uns 30 dias lá ainda para o convênio deles funcionar. Mas precisa desse convênio. Nós licitamos os equipamentos e demos entrada no convênio. A Polícia Federal, quando foi dia 3 de agosto, respondeu, falando que não vai instalar nada, não vai colocar nada, porque existe um estudo, existe uma determinação do próprio DR por fechamento. E que eles já fazem essa fiscalização de velocidade e de tudo mais ali naquele local, com equipamento, radares móveis e com os próprios policiais deles. Bom, nós fomos duas vezes, na terceira eu fui sozinho, mas com o prefeito para Curitiba, no DR. Conversamos com o diretor do DR, lá junto com o deputado, ele que marcou essa reunião. Nós fomos lá e ficou acordado o seguinte: não vai fechar. Não vai fechar. Até na reunião eu falei assim com o diretor do DR. Eu falei, tudo bem, o senhor está falando que não vai fechar, mas ninguém está gravando essa reunião. O senhor vai me dar um documento dizendo que não vai fechar? Eu preciso de um documento, só de boca. Maldito o homem que confia no homem, já está até na Bíblia, né? O cara trai os outros hoje por um pãozinho, imagina um negócio desse. Então, não dá para confiar. E eu falei para ele, o prefeito estava junto, estava o secretário também, o Juninho, né? Aí eu falei, olha, e o senhor vai dar um documento? Ele falou assim, olha, para emitir um documento dizendo que não fecha, nós temos que refazer o estudo. Contratar uma empresa e mandar refazer o estudo. Ele falou, porque eu não posso assumir essa encrenca. Eu não falo assim, eu como diretor não posso falar assim, ó, abre lá, aí acontece alguma coisa, a responsabilidade, ele falou, vai ser minha. Ele falou, então o que nós temos que fazer? Fazer um novo estudo, e esse estudo sim determinando o fechamento ou as medidas que têm que ser tomadas. Se rebaixar, se fazer qualquer outro tipo de obra que tem que se fazer. Aí os engenheiros entrariam nessa questão. Bom, demorou-se então de agosto até agora. Mês passado eles mandaram outro ofício para nós. Agora esse mês mandaram um ofício dizendo que já vinham agora essa semana, no início do mês. Que agora, dia 20, que até o ofício está com os senhores, acho que foi protocolado aqui, falando dessa reunião e que eles fariam então esse estudo agora a partir do dia 21. Sendo que eles fizeram a contagem com as passagens abertas, e fariam essa contagem agora com as passagens fechadas. Então, o prazo que eles têm é até terça-feira para fazer as contagens. A empresa está contratada até terça-feira para fazer essa contagem de veículos, tanto os veículos que passam nas paralelas, como da rodovia, o tempo de passagem na rodovia, como também o tempo que se leva para cruzar, vindo, por exemplo, do Fórum da Maringá, para cruzar a avenida e chegar lá no viaduto, e também dos dois lados do município, eles terão um veículo fazendo esse trajeto durante essa semana, cronometrando o tempo que se demora para passar de um lado para o outro, fazendo esse trajeto nos horários normais e nos horários de pico. Eles vão apresentar uma planilha depois de tudo isso que eles fizeram. Os senhores já viram, tem um carrinho lá, filmando às vezes lá na BR. Agora, a posição da prefeitura. E eu posso falar, porque represento o prefeito, a posição é a seguinte, não fecha. Não é para fechar e não vai fechar. Mas para que nós consigamos que seja emitido um documento disso, é uma exigência do DR esse estudo, que eles não vão emitir nada sem esse estudo. Era necessário? Talvez não fosse necessário. Sem brincadeira, na minha opinião, não seria. Na minha opinião, como secretário, não seria necessário. Se o governador fala não vai fechar e determina que mande-se um ofício para não fechar, está feita a confusão. Ele poderia ter feito isso, mas não fez. Exigiu que fosse feito o estudo. E é o que está sendo feito hoje. E a abertura está prevista para quarta-feira à noite, no máximo na quinta-feira. Na quinta-feira é o prazo que eles pediram para reabrir de novo ali as duas passagens. Alguém dos senhores tem alguma pergunta? Ficou alguma coisa sem esclarecer? Por favor, façam e na medida do possível. Se eu não souber, eu traria a resposta outra hora. Eu acho que vamos fazer, o pessoal quiser fazer a pergunta por ordem cronológica? Não? Pode. Então, a Eliana. Obrigada.
a posição deles vai depender desse estudo. Pode ser negativo, pode ser para liberar. Eles vão depender desse estudo para poder se posicionar? Pode ser negativo. Hoje, por exemplo, me ligou o superintendente da Polícia Federal falando o seguinte para mim. Falou, ó, amanhã, ele falou, eu quero uma reunião com você amanhã, porque eu quero te dar umas opções técnicas, caso o resultado seja negativo ou positivo para o fechamento. Então, caso seja positivo, eu quero te dar algumas possibilidades que você pode ser. Aí ele falou assim, mas eu vou te dar o posicionamento técnico, o que pode ser feito dentro da técnica, dentro do que é possível fazer. Agora, isso pode ser feito politicamente? Politicamente isso é viável? Não é viável. Tecnicamente é viável? Pode ser viável tecnicamente, mas pode não ser viável politicamente. Né? Então, por exemplo, ele vai me dar uma opção. Isso é uma opção boa para o prefeito? É uma opção boa para a população, para a Câmara Municipal? Não é uma opção boa. Qual que é a opção boa para nós? A opção, por exemplo, é a Câmara Municipal sem individualismo, na minha opinião, senhores. Eu estou falando que por mim, não entendam mal, né? Assim, mas a Câmara Municipal, sem o individualismo do partido, ou seja de oposição ou nada, mas junta todos, fazer uma moção junto com o prefeito, junto com a ordem de pastores, junto com o prefeito, o atual prefeito, o ex-prefeito, que todos têm os seus contatos políticos, todos conhecem o deputado, que conhece o DR, que conhece o governador. Alguns aqui têm acesso à vice-governadora a hora que quiser. Então é o seguinte, vai fechar? Só fecha se a Câmara Municipal e o Poder Executivo quiser que feche. Você está entendendo? Então, se não quiser fechar, não vai fechar nunca. Agora, nós precisamos se unir e parar de ficar um ou outro querendo puxar a sardinha para o seu lado e dizer que a glória é minha se fechar ou se não fechar. Essa é a minha opinião. Só um minuto, todos os microfones estão abertos, então quem for usar da palavra já está aberto, aí o outro desliga, por favor. Primeiro, tecnicamente, o DR nunca respeitou Sarandi, porque o contorno não era para ser desovado aqui dentro da cidade, aquele contorno que foi feito. Já começa errado por aí. Segundo, eu gostaria de fazer essa pergunta, até você já respondeu um pouco dessa pergunta. Caso esse estudo seja positivo, qual que é o posicionamento da prefeitura com relação a esse caso? Primeiro, porque tecnicamente tudo para eles, tudo para eles é fechar. Aqui em Sarandi tudo pode. Certo, Nenhum cruzamento em Maringá foi fechado. Isso mesmo, eu concordo com você. E em Sarandi fecha-se tudo, desova aqui, e aqui se morrer alguém no cruzamento, eles puxam o corpo lá de cá para falar que morreu aqui. Então assim, qual que é o posicionamento da prefeitura com relação a esse estudo ser positivo? Porque eu acho que quem manda na cidade é o prefeito, não é o DR. Bom, o seguinte, seguindo o seu comentário ali, é o seguinte. Respondendo pela pasta hoje da Secretaria de Trânsito, vamos falar só dela agora, aquele contorno, não precisa ser engenheiro nem muito inteligente para chegar e ver que aquilo foi uma tremenda de uma sacanagem que fizeram com o município. Né? Ninguém está nem aí para o Sarandi. O cara pegou lá todo o trânsito, jogou para cá, fizeram um contorno jogando no contorno sul os caminhões, sendo que poderia, por exemplo, ter ligado Maringá direto, que é o maior fluxo nosso, é Maringá. Né? Porque se liga direto em Maringá, os caminhões que pegam são minoria para sair para os contornos, talvez não teríamos todo esse problema que nós temos hoje. Né? Mas alguém muito inteligente, estudado, fez aquilo ali. Aquilo ali não vai desmanchar. Então nós temos que trabalhar com o que temos e arrumar soluções com o que temos. A prefeitura é totalmente contra, o prefeito é contra, e na opinião dele não fecha, tanto que já fizemos 4 ou 5 reuniões com as pessoas que são autoridades, que são responsáveis por isso, e que nos garantiram que não fecha. Eles já garantiram que não fecha. Mas eu volto a dizer aos senhores confiam? Eu não confio. Por isso é que nós precisamos de um documento dizendo que não vai fechar. De uma determinação e um documento. Então, que esse documento venha ou por um estudo que está sendo feito, ou por pressão política.
que é o que eu acho que o município tem condição de fazer. O município tem aqui mais de 60 mil pessoas que votam aqui, então tem condição. Cada que eu volto dizer para os senhores aqui, que representam a população, cada um dos senhores representa uma fatia da população, tem os seus contatos, tem os seus deputados, e pode se juntar todo mundo e fazer uma moção, e fazer aquele negócio abrir até sem estudo. Mas depende de cada um dos senhores, depende, claro, do prefeito, e eu falo por ele, nós já estamos fazendo a nossa parte. Então eu, em nome dele, até convido os senhores a que se juntem a nós, se juntem ao prefeito, e vamos junto para a briga, porque eu sou o primeiro a estar lá, se precisar, com a marretinha para quebrar e fazer abrir. O Joel. Oh, desculpa. O Joel. Tem um decreto de um juiz autorizando o fechamento ali, você está a par disso ou não? Não precisa de um decreto judicial para o fechamento, porque é o seguinte, como existe essa porcaria que foi feito, esse estudo lá atrás, desculpa, existe esse papel, o que acontece agora? O DR, ele demanda sobre a BR. É do DR, ele que diz fecha, não fecha, coloca a placa, não tira a placa, faz obra, não faz obra. Então, tudo isso é o DR que demanda. Por exemplo, na reunião, nós fizemos o pedido ao DR o seguinte, até de mais passagens, que se fizesse um outro viaduto, né, que se fizesse outras coisas, outras passagens. Hoje, qualquer tipo de obra hoje na BR, o que vai acontecer? Ela tem que entrar para o consórcio. O consórcio vence agora, a Viapar vence o consórcio, a concessão deles, em 2020. Até 2020, tudo que entrou nessa concessão, ele pode ou não ser feito, mas tudo que entrou nessa concessão vai ser feito, certo? A partir de 2020, qualquer obra nova tem que entrar em 2020, na nova concessão. Então, senhor, por exemplo, vamos fazer um rebaixamento, vamos fazer uma... Não, senhor, não é assim que funciona. Ele já avisaram, falou, se quer fazer alguma coisa, vai ter que vir aqui, protocolar, pedir, até os deputados, não, nós vamos entrar e tal. Só que daí é o seguinte, eles podem entrar, só que vai entrar em 2020 para essa obra sair, sei lá quando, 2025, 30, se sair. Até lá nós vamos ficar com o negócio fechado? Essa aqui é a questão. Mas não precisa de uma ordem judicial, porque é como você vai dentro da sua casa, entendeu? Você que manda ali, é o DR que manda, e se ele chegar à conclusão que vai fechar, é só politicamente para não fechar. É porque chegou a informação a mim que tem um decreto do juiz autorizando o DR que é para fechar. Não tem ordem judicial, e todas as ordens estão comigo, não existe uma ordem judicial. Inglês. Tem um documento que a Polícia Federal pediu que o município instalasse redutores de velocidades eletrônicos. Foi uma reunião e existe uma ata dessa reunião. Certo. Em seguida, o município concordou e fez a licitação, como o senhor disse, e em seguida a Polícia Federal não acatou mais uma posição que ela tinha. O que acontece é assim, na ata eles colocaram um prazo, certo? Determinaram um prazo. Se nós esperássemos sair o convênio, nós não cumpriríamos o prazo. Certo? Aí o que nós conversamos com o prefeito? Falei, prefeito, é o seguinte, nós vamos dar entrada no convênio, eu tenho uma cópia, acho que está comigo, se não tem, mas eu consigo para os senhores, do modelo do convênio, que é o mesmo de Maringá. Falei, nós vamos dar entrada no convênio e vamos já começar o processo de licitação. São 19 faixas, acho que não são 19, mas a gente licita para as faixas que nós temos aqui e também para o município, que nós já precisamos colocar em alguns locais. E foi isso que foi feito. Nesse processo da licitação todo que nós estávamos fazendo, chegou a resposta da Polícia Federal dizendo que não, que lá dentro nas faixas da BR, eles não aceitariam colocar. Por isso que nós começamos as instalações nas paralelas. Não sei se vocês já viram, os dois acessos que vão dar acesso no cruzamento, nós vamos instalar os avanços de sinais para que as pessoas nossas não avancem, né? Acho que o senhor tem ido para Curitiba, e para a gente atravessar Ponta Grossa, cidade de Ponta Grossa, existe acho que mais de 20 redutores de velocidade. E ali uma situação até pior que a nossa, por causa do fluxo que tem ali. E como a polícia autoriza, em certos pontos do Paraná, a Polícia Federal, em colocar redutores de velocidade, e pergunto também ao senhor tecnicamente, esses redutores não seria viável para resolver o problema das nossas travessias? É viável e é necessário. É necessário que se coloque tanto os redutores de velocidade, como também que se coloque os avanços de sinais. Ninguém seria louco de subir ali, como aquele rapaz, o último que morreu,
cruzar dois pardais, por exemplo, ali, né, 2 redutores de velocidade ali, e aí avançar um sinal vermelho ainda. Já vinha segurando, mas como ele sabe que não tem nada, e a Polícia Federal com 2 ou 3 agentes não vai ficar ali fiscalizando. Só para salientar o seguinte, a Polícia Federal ela é muito difícil de aprovar os convênios. Esses redutores, até onde eu sei, não multam, são lá só para bonito, tá? São para reduzir mesmo velocidade. Eles não existe um convênio, não multa, mas até onde eu sei, é isso aí. Acho que no estado do Paraná, só 1 ou 2 lugares que estão multando hoje na rodovia. Só terminando minha pergunta, então, no caso, a solução para Sarandi, de imediato, seria esses redutores de velocidade? E dizer que, acho que em nome dos 10 vereadores, os vereadores irão acampar esse posicionamento do prefeito municipal, esse posicionamento do senhor, como tem um conhecimento técnico, e dizer à população que nós vamos estar do lado da população, que não irá fechar a rodovia. E, esquecendo mais uma pergunta, o senhor, nesse tempo atrás, o senhor fechou as 2 passagens para fazer um teste, e foi um resultado péssimo, né, para a população. Qualquer fechamento ali nos horários de pico, ele é terrível para o município. Aí a aglomeração de veículos, ela vai longe, então, assim, e se pega aí dias que chovem, o transtorno é muito grande. Nós podemos resolver isso com outras medidas, não com o fechamento. O fechamento hoje para o município não é viável. Por mais que, por ser um município pequeno e tudo mais, a gente consiga, em vez de passar em 5, passar em 10, em 15, 20 minutos talvez, vai ser esse aumento de tempo. E isso talvez que eles vão alegar. Mas nós temos comércio naquela região, nós temos todo um fluxo de pessoas que vai deixar de existir e o município vai perder com certeza. Próximo vereador queira fazer uma pergunta. O Joel, esse estudo que eles estão prevendo a fazer, é um estudo sobre acidente ou um estudo em questão da tumultuação que vai dar ali, o transtorno que vai ter? Sobre acidente não precisa, porque eles têm todos os dados e levantamentos. O estudo é sobre o impacto que o fechamento causaria. Então, primeiro eles fizeram com aberto, contaram os veículos de passagem, tempo, de tudo mais. Agora, eles fecharam. Vão fazer essa contagem durante alguns dias desse mesmo impacto, ou seja, tempo de passagem, número de veículos e alguns outros dados que a Viapar pediu nesse estudo aí, a UDR pediu. Porque se for em acidente, está claro que vai fechar, né? Porque se fechou, não vai ter acidente. Aí o contrário, eles fecharam, ontem já deu 2. A velocidade aumentou muito, o índice de velocidade aumentou muito e ninguém vai respeitar aquilo ali. O acidente na BR vai dar em qualquer lugar. Hoje dá naquelas passagens porque não existe fiscalização nenhuma. E não adianta a Polícia Federal, respeito muitos policiais que estão lá, conheço eles, mas eles não têm efetivo. Não adianta. Eles não têm efetivo. Não adianta falar que eles vão colocar, por exemplo, todos os dias policiais ali. Não vão colocar. Né? Não vai ter policial com radar móvel ali, não vai ter. Então, por que não fazer o convênio e instalar os equipamentos? A prefeitura está disposta e é isso aí. Mais algum vereador queira fazer alguma pergunta? Então, nós agradecemos ao nosso secretário de Trânsito, Inglês, a sua disponibilidade de ter vindo aqui, tirado nossas dúvidas, né? E dizer que a Câmara de Vereadores apoia a retirada, a abertura lá da Rio de Janeiro e da Rua Inglaterra, e a gente está confiante que o prefeito vai fazer isso com o apoio da população. Muito obrigado. Eu que agradeço, né, a oportunidade de esclarecer algumas coisas, e a gente se coloca à disposição, a secretaria está à disposição. O prefeito também pediu para que eu viesse aqui fazer o esclarecimento em nome dele. Se os senhores tiverem alguma dúvida, alguma coisa, nós estamos à disposição. Beleza? Obrigado. Muito obrigado. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem da palavra no pequeno expediente. Vereador Aparecido Antônio. Aparecido Antônio. Com a palavra o vereador Cido Polícia. Senhor presidente, nobre Zediz,
Senhoras e senhores, você que nos acompanha via internet, boa tarde. Senhor presidente, essa é uma discussão, esse fechamento que há muito tempo vem se alastrando, não é de agora, muitos anos atrás, há essa intenção de fechar essa passagem ali. Sarandi parece uma cidade de ninguém, né, que ninguém manda. Esse pessoal vem de fora do DR, Polícia Federal, eles vêm querer fechar. Nós sabemos que Mandaguari tem um contorno, Marialva tem um contorno, Maringá 2 contornos sul, contorno norte, para tirar os veículos pesados de dentro da cidade. Mandaguaçu estão fazendo várias trincheiras, viaduto. Paissandu tem várias trincheiras, vários viadutos. E Sarandi nós temos 2 saídas da cidade e ainda querem fechar uma. É um absurdo isso, né? Há muito tempo eles querem fazer isso aí, querem fechar. Não podemos deixar, eu tenho certeza que a Câmara de Vereadores, junto com a comunidade também, o prefeito também já se posicionou, que é contra, não devemos deixar fechar. Porque quando eu estava lá de secretário de Segurança e Trânsito também, o inspetor, o superintendente da Polícia Federal, veio pedir para fechar, que ele dava muito acidente, para fechar ali, e pediu mais ainda, o senhor sabe disso, pediu para aumentar o tempo do semáforo de quem passava na Colombo, quer dizer, diminuir quem passa dentro da cidade. Esse pessoal não são da cidade, não são daqui, eles estão um pouco preocupados com Sarandi. Eu disse para eles, não, nós temos que atender a população de Sarandi que usa esse travessil, e não para beneficiar pessoas que estão passando dentro da cidade, está trazendo os problemas para aqui, para a cidade, esse que está na Colombo. Jamais, e não foi aumentado o tempo, e nem tampouco fechado, né? Aí agora com esse viaduto aí, eles aproveitaram e estão querendo fechar. Em Maringá, todos sabem que todo dia tem acidente, tem morte em Maringá, tem várias travessias ali na Colombo, e ninguém fecha Maringá. Se fosse assim, tinha que fechar todos os travessios, todos os cruzamentos da cidade onde tem acidente, que morre gente. Porque sabemos que o problema dos acidentes, das mortes, não é por causa desse cruzamento, e sim pela imprudência, motorista correndo, motorista que não respeita sinalização, semáforo, embriagado, igual teve esses últimos aí, embriagado de madrugada, matando. Não é o problema daquele cruzamento. E por isso nós temos que estar junto com a população, sim, e não deixar fechar. Teve uma reunião ontem aí, eu sei que foi dado prazo de 10 dias lá, temos que respeitar esse prazo aí, mas tenho certeza, se fosse para fazer o estudo, por que não? Eles fazem o estudo com aquilo aberto, para ver o tráfego de veículos. Fechou lá, cada um vai procurar uma alternativa mais fácil, quer dizer, não vai dar tumulto lá, porque o pessoal vai passar pelo Parque São Pedro, pelo Panorama, e não vai passar ali. Tenho certeza que no final disso eles vão alegar que o fechamento é a melhor forma. E por isso que nós não podemos aceitar, não podemos deixar esse pessoal do DENIT, do DR, da Polícia Federal, vir aqui mandar na cidade. Por isso que tem o governador, é a autoridade máxima do Estado, e o prefeito, a autoridade máxima do município. E o prefeito é muito amigo do governador. Então, se o prefeito chegar no governador e pedir, não quero que feche, com certeza não vai fechar. E nós não podemos aceitar que feche, não. Porque o que adiantou fazer? Tinha essa passagem aqui e a Londrina. Fez o viaduto para facilitar. Agora fecha aqui, o movimento daqui vai tudo lá para Londrina. O que adiantou fazer aquela passagem? Não adiantou de nada. E tanto tempo o pessoal brigando para fazer aquele viaduto, que dava aquele transtorno, agora fecha aqui. Então não podemos aceitar, jamais, temos que estar junto com o povo. Se deu os 10 dias, não abrir, eles alegar que acharam o estudo deles, achou melhor fechar, nós temos que ir com a população, meter máquina ali e tirar aquelas barreiras e não deixar fechar. Porque aqui, o pessoal de Sarandi que é sofrido, só vem, só criticam, só falam coisa ruim de Sarandi, só que ajudar, eles não querem ajudar, eles querem só prejudicar, só complicar. E pode contar com esse vereador, acho que com todos os 10 vereadores, junto com o prefeito, com o secretário, que eu tenho certeza que não vai fechar, e daqui 10 dias nós vamos estar lá para ver eles retirar. Se eles não retirarem, reunir a população, ir lá e retirar. Nós retiramos, com certeza. Obrigado. Próximo vereador. Vereador Silas Moraes, peço a palavra. Com a palavra o vereador Silas. Senhor presidente, nobres pares, com a permissão da mesa, eu quero cumprimentar aqui o secretário de Trânsito, a Guarda Municipal, Joel Inglês, pela explanação dele, muito obrigado.
aos funcionários da casa, à imprensa falada, escrita, ao secretário também, Toninho Canadura. Obrigado pela sua presença. Senhor presidente, nobres pares, eu quero deixar aqui também a minha fala, e aonde muitos moradores acompanham pela internet, e nós deixamos bem claro a nossa posição, somos contra o fechamento. Eu acho que tem que colocar sinalizações, como já tem ouvido a explanação aqui do secretário, e eu sou contra esse fechamento, e eu vou além um pouco mais. Eu já fiz a matéria, já encaminhei a Via Par, e esse trabalho não para. Sarandi precisa de mais abertura. Mais abertura. Nós pedimos que se abra a David Pavão com terceira parte. É um trabalho de muitos anos, que a gente vem trabalhando em cima, cobrando. Encaminhei a Via Par, mandaram uma resposta lá, e não muito agradável, porque não tem interesse de fazer abertura, passagem de Sarandi, de um lado para o outro. Eu acho que fechamento é impossível, não tem condição nenhuma. Temos que procurar mais meios para que a nossa população tenha mais facilidade de atravessar de um lado para o outro. Portanto, só que eu tenho observado que tanto o prefeito como a Câmara de Vereadores estão todos empenhados ao não deixar que esse fechamento que venha fechar e venha atrapalhar a nossa comunidade sarandiense. E a gente que vem lutando há muitos anos, não podemos deixar que isso aconteça. Redutor de velocidade, para que controle a velocidade, para evitar os acidentes, isso é viável. Fechamento, não. Essa é a minha posição, quero deixar bem claro. Precisamos de mais abertura. Eu me lembro muito bem, quando foi feito esse viaduto, o governador esteve presente aí, e foi anunciado de um novo viaduto que vai se construir, já está no orçamento, entre a Francisco Almeida com a terceira parte, aonde está a Unissa. Eu me lembro muito bem que o governador, o pessoal, fizeram esse comentário, está no projeto para a construção desse viaduto. Mas precisamos de uma passagem também aqui no David Pavão, com terceira parte, e que permaneça essa da Rio de Janeiro para a Avenida Maringá, porque não pode fechar. Muito obrigado. Próximo vereador. O vereador André Celestino Jardim. Com a palavra, o vereador Mineirinho. Senhor presidente, nobres pares, quero aqui cumprimentar meu amigo Fernandinho, secretário Joel Inglês, Antônio Deonero, sou Carlos Laurindo e os assessores dessa casa. Senhor presidente, eu acho que essa é uma discussão hoje de todos nós vereadores. É como eu disse, esse contorno norte foi uma palhaçada que fizeram com nós, e não tem lugar hoje, eu não consigo entender esse dado que o secretário de Segurança Pública nos passou, que segundo a Polícia Federal, ali é um trecho 33º que mais mata. Mas e o contorno sul? Eu sei que não é uma rodovia federal, mas tem lugar que mata mais do que esse contorno sul de Maringá? Todo dia está na mídia, no noticiário, com o mesmo problema, só que ali não é uma rodovia federal. Senhor presidente, a questão é, eu entendo esse estudo, os 10 dias de estudo, de análise, e esse blá, 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 blá todo. Só que não podemos esquecer que uma hora dessa, se você for lá, está um trânsito, tanto quem vem de Maringá para Sarandi, quanto quem está em Sarandi para passar para o lado de lá para pegar Londrina. E nesse exato momento, quem nos garante que não tem um paciente grave, que a ambulância do SAMU precisa fazer a travessia para ir para o Hospital Metropolitano e deixar esse paciente lá? É aí que está. Nós temos
que começar a lutar, a batalhar pela população. Não esperar sexta-feira fazer parte de uma manifestação armada por um vereador politiqueiro dessa cidade, que é o Bianco, para chegar no sábado, eles abrir a rodovia e falar que foi o Bianco que conseguiu. Eu acho que nós, vereadores dessa casa, junto com o prefeito, se nós realmente quer a abertura daquelas duas passagens, nós temos que fazer esse ato de protesto antes. Não esperar fazer esse estudo técnico. Vai fazer estudo técnico, depois vai fazer manifestação do quê? A população está revoltada. Se você for no sinaleiro agora, nesse exato momento lá, está todo mundo xingando. E eu não tenho dúvida, pode registrar em ata. Essa análise que eles estão falando, vai ser positivo para o DR, porque é uma vontade deles. E vocês podem ter certeza, nobres, que eles vão dar uma análise positiva. Só para ressaltar, senhor presidente, o que o Joel Inglês disse aqui é muito importante. Isso é uma causa de políticas públicas, sem siglas partidárias e sem ninguém querer tirar vantagem em cima daquilo ali. Aquilo ali não é culpa da gestão passada, da gestão atual. Aquilo ali é culpa de alguns governantes que nós temos lá em cima. Lá em cima. Porque eles têm sim o poder de fazer alguma coisa e não fazem. O que eles sabem fazer é tirar foto na hora que a situação está resolvida. Eu não vou cansar de falar isso aqui. É isso que eles sabem fazer. E nós, vereadores, temos sim a nossa corresponsabilidade sobre esse ato. Devemos sim ir para a rua junto com a comunidade, mas não esperar sexta-feira para chegar lá e fazer manifestação com politiqueiros querendo se aproveitar da situação para tirar vantagem nisso aí. Eu acho que nós, vereadores, temos que fazer um ato junto com o prefeito, espero que o prefeito esteja nesse ato também, e mostrar que nós fomos eleitos pelo povo e nós estamos aqui para atender os anseios do povo, não de politiqueiros. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador. Vereador Eunildo Zanquim. Com a palavra, o vereador Nildão. Senhor presidente, caros colegas vereadores, boa tarde, a comunidade que se faz presente, os secretários municipais, sejam bem-vindos a esta Casa de Leis, e a você que nos acompanha pela internet, boa tarde a todos, servidores da casa. Senhor presidente, a gente pode tirar vários detalhes e várias comparações sobre esse episódio traumático contra o povo de Sarandi. Eu vou começar pelo primeiro exemplo. Quando o senhor vai para Foz do Iguaçu, tem uma cidade chamada São Miguel do Iguaçu. Muito menor do que Sarandi. E uma malha menor. Tem 5 viadutos. Com barragens. E também uma concessionária de pedágio que administra. E foi feito lá porque a cidade é uma cidade turística. Cabe salientar desta forma. Muitas vezes, senhor presidente, tem muitas pessoas que aproveitam do momento da atual conjuntura pública e você não tem o direito de debater porque ele foge do debate. Mas algumas coisas, como ontem, sou católico, religioso e participo. Ontem o padre Décio na nossa comunidade fez um grande discurso a favor do povo. E nos colocando todos juntos, independentemente de quem seja, para vencermos a luta juntos.
Senhor presidente, eu podia aqui me esfacelizar, que eu estou com vontade de gritar e falar alto, mas em respeito à vereadora Eliane, que ela não gosta, eu vou me manter à minha situação. Viu, vereador? Mas é uma covardia de desrespeito ao ser humano com o Sarandi, é uma canalice. São canalhas fazer isso com o nosso povo. Fazem um projeto de um contorno, desovam dentro do Sarandi. Para conseguir essa obra foi uma luta e um sacrifício violento, e todos sabem. Esse problema aqui é a extensão dessa obra. Deveria ter feito um projeto completo. Sabia que isso. Não tinha pedido lá na David Pavão? Já isso, o viaduto estava certo, o retorno? E nada. E sempre desprezando a situação. E ninguém vai se tomando posição. A nossa mensagem é muito clara contra os ataques ao povo de Sarandi. O senhor vê, presidente, querem trazer lixo, traz lixo, querem trazer lixo de Maringá, de toda cidade, para Sarandi. Vossa Excelência viu na audiência no IAP essa semana que eles estão aumentando a classe, vereadores, de lixo a ser recebido. Qualquer tipo de lixo. Qualquer, vereadora. Qualquer. E isso aconteceu, Vossa Excelência, vereador, estava em audiência e viu. Mas graças à nossa união, o Ministério Público já interviu imediatamente contra essa ampliação, pedindo já a cassação da licença de operação. E o prefeito foi notificado também para que casse o alvará. Esta obra aqui, nós vamos peitar ela, sim senhor. Eles têm que trazer a solução. Ou deixa do jeito que está, ou investe, ou libera para colocar os nossos radares que já estão licitados. Porque a prefeitura fez um passo agora na frente deles. Nós estamos prontos. Nós não deixamos o povo ser humilhado desse jeito. Nós temos que aderir a qualquer ato, é quinta, sexta, sábado, domingo. O que não podemos é deixar essa situação. Nós somos representantes diretos do povo, e eu tenho certeza que ontem eu disse com muitos, os 10 vereadores estão do lado de vocês. Nós vamos até o final para que volte ao normal. Voz do vereador. Vereador Gilberto Messias. Com a palavra, o vereador Gil. Oi. Bom, boa tarde, senhor presidente, senhores demais vereadores, o Joel Inglês, secretário de Segurança, prazer receber aqui nessa Casa de Lei, Toninho Deonero, secretário de Assistência Social, é um prazer receber aqui nessa Casa de Lei, Márcio, diretor de Iluminação, prazer, Márcio. Meu posicionamento contra essa situação aí desse fechamento, nós estamos com os 10 vereadores, estamos com a população. A população não quer que feche. Nós teremos que fazer o quê? Ficar do lado do povo. O correto seria fazer um viaduto. Esse viaduto é muito caro, né? Eles não têm recurso federal para investir nessa via, se essa via é federal, não é municipal. Então, no mínimo ali, que ponha esses redutores de velocidade para que venha aí os carros passam mais devagar ali e não tenha risco de acidente e tantas vidas que foi ceifado ali naquele cruzamento. Então, é um bem necessário que se faça de deixar aberto aquela travessia ali para não ter tanto engarrafamento no viaduto. O viaduto já foi feito, demorou vários anos para fazer. Quando fez da maneira errada. Saiu as duas pontes ali, saiu na frente da empresa do rapaz, de tão desgostoso que
o empresário ficou, que está até vendendo a propriedade dele, porque ficou com a saída de carro bem em frente à empresa dele. Então, acho que meu posicionamento, eu estou junto com a população, meu posicionamento é contrário, né? Eu não quero que feche, que mantenha aberto. O vereador Dionísio tem a parte aqui da minha palavra. Boa noite a todos. Agradecer ao Joel Inglês pelas informações que vem trazer a gente, né? Ô Mineirinho, vou pegar uma carona no seu palavreado, parabéns do que você falou. Mineirinho, acredito o seguinte, Mineirinho, tem muitas maneiras de você se eleger como vereador. Uma é trabalhando. A outra é fazendo baderna e torcendo para dar errado, para se aparecer. A outra é falando mal dos vereadores, tentando trepar no pescoço dos vereadores. Mas agora o momento, Mineirinho, é de nós ser um só. O prefeito, os vereadores, o Bianco, os demais daqui da cidade, toda a qualificação de pessoas da cidade de Sarandi, temos que se unir. Se o interesse for manter aberto, vai ter que se unir. Porque ali, de opinião própria, eu acredito que vai ser fechado. Mas se nós deixar, se nós for para a rua, ajudar. Porque não adianta você vai chegar e falar, não vai fulano, não vai Beltrano. Não, vai todos. Vai todos. Não estou aqui defendendo ninguém, não. Vai o Bianco, vai quem for, que for. Eu estou junto. Sexta-feira eu vou estar lá. Convido os demais vereadores para que estejam também. Vou conversar com o prefeito hoje ainda, para a gente estar marcando uma reunião para amanhã, para a gente estar conversando. Como você me disse, o prefeito manda na cidade. Mas você viu que o Joel apoiou um item aqui? Ninguém quer assumir o abacaxi. Ninguém quer assinar. O governador também não vai querer assinar. Ele não vai querer. Então, eu acho que nós temos que provar isso com força, nós juntos, politicamente, população, e trancar aquela avenida lá. Eu nunca fui a favor disso não, mas eu estou vendo que é o único caminho. Então, agradeço a todos que puderem participar, e eu vou estar lá, tá? Obrigado a todos. Próximo vereador. Vereador Carlos Alberto Falaschi. Passo a presidência ao vice-presidente Cido Polícia. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leão. Senhor presidente, nobres pares, comunidade aqui presente, pessoal da rede social. Foi feita a abertura dessa rodovia, mais ou menos, acho que uns 10, 12 anos atrás, no mandato do prefeito Cid Espada. Veio um recurso federal. E ficou por muito tempo essa rodovia aberta sem ter qualquer tipo de problema. Ela vinha normalmente trafegando, claro que com isso houve desenvolvimento do país, cresceu o número de carros, e agora criou-se uma polêmica de uns 4, 5 anos atrás, que chega nesse momento que nós temos que resolver, e vai ser resolvido, com certeza. Esses tempos atrás, acho que todos lembram, aqui no contorno norte, que uma carreta ficou pendurada ali, derrubou a mureta, caiu pedra na pista, e eu não lembro da Polícia Federal, interditar ali por 10 dias e pôr um semáforo e fazer um estudo. Pois não, vereador Nildão. Presidente, aceitar uma moção de repúdio ao DR, Polícia Federal e todas as entidades que estão a favor disso. Muito obrigado pela parte. Aceito, vereador Nildão. Aí a Polícia Federal chega no contorno norte, sem fechar por 10 dias, sem realizar um estudo, chegou ali simplesmente porque foi feita uma cagada naquele viaduto, uma curva. Eu não quero aqui culpar o engenheiro, porque talvez ele recebeu ordens, mas todos vocês sabem que a gente não consegue fazer a curva ali a 60, 70 por hora. Infelizmente é um contorno muito mal feito, que desagou aqui em Sarandi, mas fazer o quê? Tivemos que engolir. Mas eu não lembro para pôr aquele redutor, Mineirinho. Se foi fechado por 10 dias, a Polícia Federal foi lá e colocou um redutor de 30 km por hora. E nós só queremos um redutor aqui
redutores aqui em Sarandi? A 40 quilômetros. Só isso. Agora a Polícia Federal vai dizer o quê naquele redutor de 30 quilômetros por hora, num viaduto mal feito? E ninguém questionou, nem a imprensa, ninguém. Então eu vejo o seguinte, que nós estamos aqui fechados, 10 vereadores com a população e com as demais pessoas que estão participando desse ato, que a Câmara de Sarandi, ela vai fazer de tudo para que se mantenha aberta, porque eu acho que em Sarandi quem manda é o prefeito, os vereadores e principalmente a sua população. Eu acho que o que a população decidir será feito, independente da quantidade de ato ou o que será feito lá. É isso que eu penso e é isso que nós devemos apoiar. Obrigado. Próximo vereador. Terminou, senhor presidente. A ordem do dia, a pauta. Item primeiro, requerimento 391/2017, do Edil Silas Souza Moraes. Ofício, senhor prefeito, solicitando que viabilize a execução de serviços de tapa-buracos em todos os bairros que se fizer necessário e recapeamento asfáltico das principais ruas e avenidas, principalmente na rua João Martinez. Em discussão única. Requerimento e discussão. Aprovado. Próximo item. Segundo requerimento 392/2017, do Edil Enildo Zanquim, Nildão. Ofício, senhor prefeito, solicitando a instalação de uma ATI, Academia de Terceira Idade, nas mediações da Igreja Nossa Senhora da Esperança. Em discussão única. Requerimento e discussão. Aprovado. Próximo item. Item terceiro, requerimento 393/2017, do Edil Aparecido Antônio Cido Polícia. Ofício, senhor prefeito, solicitando que viabilize a criação e implantação da patrulha ambiental neste município. Em discussão única. Requerimento e discussão. Aprovado. Próximo item. Item quarto, requerimento 394/2017, do Edil Dionísio Aparecido Viário de Ocar. Ofício, senhor prefeito, solicitando que viabilize o mutirão de poda e irradiação de árvores, limpeza de terrenos, limpeza de terrenos e bocas de lobo, no Jardim Nova Independência, primeira e segunda parte. Discussão única. Requerimento e discussão. Aprovado. Próximo item. Item quinto, requerimento 395/2017, dos edis Gilberto Messias de Epinas e Eunildo Zanquim, Nildão. Ofício, senhor prefeito, solicitando que viabilize a implantação de curso junto às escolas do município no contraturno escolar. Em discussão única. Requerimento e discussão. Aprovado. Próximo item. Item sexto, requerimento 396/2017, do edil André Luiz Celestino Jardim e Aparecido Antônio, Cido Polícia. Ofício, senhor prefeito, solicitando que tome as devidas providências, no sentido de agilizar o andamento do processo para a realização da pavimentação asfáltica no patrimônio Vera Cruz, quilômetro 115, em discussão única. Requerimento e discussão. Aprovado. Próximo item. Item sétimo, requerimento 397/2017, das edis Eliana Trautmann Santiago e Carlos Roberto Falaschi Leão. Ofício, senhor prefeito, solicitando que tome as devidas providências, no sentido de viabilizar a instalação de câmeras de segurança nos centros municipais de educação infantil, escolas municipais, unidade básica de saúde, centro de assistência social e demais órgãos públicos de Sarandi. Discussão única. Requerimento em discussão. Aprovado. Próximo item. Item oitavo, requerimento 398/2017, do edil Erasmo Cardoso Pereira. Ofício, senhor prefeito, solicitando que tome as devidas providências no sentido de agilizar a liberação do processo para a contratação de instrutores da cultura e esporte em nosso município. Em discussão única. Requerimento em discussão. Aprovado. Próximo item. Item nono, requerimento 399/2017, do edil Erasmo Carlos Roberto Falaschi Leão. Ofício, senhor prefeito, solicitando que determine a Secretaria de Administração de Sarandi, as demais secretarias, autarquias e o preserve, que seja utilizado o sistema de informatização e controle de estoque e patrimônio do município. Em discussão única. Requerimento em discussão. Aprovado. Próximo item. Item décimo, requerimento 400/2017,
dos edis José Aparecido da Silva, Nito, Carlos Roberto Falaschi Leão e Dionísio Aparecido Viário de Ocar. Ofício ao secretário municipal de urbanismo, solicitando que providencie o casquilhamento da estrada quilômetro 8 da ponte de córrego Ribeirão Sarandi, até as mediações da igreja. Em discussão única. Requerimento em discussão. Aprovado. Próximo item. Item 11º, projeto de lei 2672/2017, do edil Aparecido Antônio Cido Polícia, o qual dá denominação à rua projetada A, situada Jardim Ouro Verde 3, na forma que se especifica. Rua Aparecida Jorge Garcia, em primeira discussão. Projeto de lei em primeira discussão. Com a palavra o vereador Cido Polícia. Senhor presidente, nobres edis, é isso, senhor presidente, uma simples homenagem para uma pessoa que teve um grande trabalho em nossa cidade, dona Aparecida Jorge Garcia, que chegou na cidade de Sarandi, vindo de Marialva, em 1978, mudou-se para o distrito de Sarandi, na rua José Munhoz, foi vizinha do senhor Massami Koga, pioneiro na nossa cidade também. Em 1980, mudou para a rua Tiradentes, no Jardim Independência. Mulher simples, dona de casa, mãe no ofício da costura, sustentou famílias e educou seus filhos. Ajudou pessoas da família e manteve a dignidade das pessoas em sua volta. Nos anos 90, começou a dedicar-se pelo artesanato, sendo um dos primeiros membros da Artemar, Associação dos Artesãos de Maringá. Dedicou-se como renda principal e teve a oportunidade de ensinar arte a crianças, despertando nela desenvolvimento de diversas habilidades e ainda ser uma fonte de renda auxiliar para muitas delas. Suas atividades artesanais ganharam destaques e serviram de incentivo para seu empreendedorismo e, ao mesmo tempo, compartilhar sua experiência com a comunidade do Jardim Independência. Não houve tempo para participar da Associarte, Associação do Artesanato e Artesão de Sarandi, criada após seu falecimento. Faleceu no dia 15 de julho de 2005, deixando 3 filhos e admiração de um número considerado de pessoas. Sua arte ainda hoje é desenvolvida por algumas de seus aprendizes e fazem parte da renda. Conquistou a admiração de muitos. Teve um funeral memorável, agraciado com a presença de um número elevadíssimo de pessoas, de políticos da região, da igreja a qual pertencia e de muitas famílias de Sarandi. Deixou os 3 filhos, entre eles está aqui o Marcelo, professor da rede estadual de ensino, morou aqui de frente à Câmara, no condomínio aqui, foi professor no Colégio do Panorama, hoje é professor do Colégio Helena Colodi. E Marcelo, eu quero aqui deixar essa homenagem à sua mãe, simples homenagem, mas de coração, uma pessoa batalhadeira, guerreira, que soube educar seus filhos como você, um grande professor da rede estadual de ensino. Obrigado. Projeto de lei 2672, continua em discussão. Em votação. Os favoráveis ficam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação. Próximo item. Senhor presidente, terminou a pauta do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem da palavra no grande expediente. Vereador Aparecido Antônio. Próximo vereador. Vereador Silas Souza Moraes, declínio. Próximo vereador. Vereador André Luiz Celestino Jardim. Eu ia até falar, mas vou falar não, boca fechada, não tem mosquito, declínio. Próximo vereador. Vereador Enildo Zanquim. Declínio, Vossa Excelência. Próximo vereador. Vereador Gilberto Messias de Pina. Próximo vereador. Vereador Carlos Roberto Falaschi. Declínio. Próximo vereador. Terminou, senhor presidente, vereador inscrito para o grande expediente. Quero aqui agradecer a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.